A Cidade e as Serras, S. de Queiroz, capítulo 11. No dia que seguiu essas largas caridades, recolhi a guiães, e desde então tantas vezes trotei por 3 léguas entre a nossa e a velha alameda dos Jacintos, que a minha égua, quando desviara dessa estrada familiar, conduzindo-a a uma cavalariça familiar, relinchava de pura saudade. Até a tia Vicência se mostrava vagamente ciumenta daquela Tormes, para onde eu sempre corria, daquele príncipe de quem incessantemente celebrava o rejuvenescimento, a caridade, os pitéus e as quimeras agrícolas. Já um dia, com um grão de sal e de ironia, o único que cabia num coração todo cheio de inocência, ela me dissera, movendo com mais vivacidade as agulhas da sua meia: "Olha que te podes gabar. Até me tens feito curiosidade de conhecer esse Jacinto. Traze cá essa maravilha, menino." Eu rira. "Sossegue, tia Vicência, que eu trago agora, para o dia dos meus anos, a jantar. Damos uma festa, haverá um balairico no pátio, e vem toda essa senhorama dos arredores, e até talvez se arranje noiva para o Jacinto. E eu, com efeito, já convidara o meu príncipe para este natalício. E de resto, convinha que o senhor de Tormes conhecesse todos aqueles senhores das boas casas da serra. Sobretudo, como ele dizia rindo, convinha que ele me conhecesse algumas mulheres, algumas daquelas fortes raparigas dos solares da serra, porque Tormes tinha uma solidão muito monostática, e o homem, sem um pouco do eterno feminino, facilmente se enrudece, e ganha uma casca áspera como a das árvores, na solidão. E está Tormes, Jacinto, essa é sua reconciliação com a natureza, e o renunciamento às mentiras da civilização. É uma linda história. Mas caramba, aqui é falta de mulheres." Ele concordava rindo, languidamente estendido na cadeira de vinho. "Com efeito, há aqui falta de mulher, com M grande. Mas essas senhoras aí das casas dos arredores, não sei, mas estou pensando que se devem parecer com legumes, sãs, nutritivas, excelentes para a panela, mas enfim, legumes. As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das capitais, onde invariavelmente, desde Hesíodo e desde Horácio, se rende os poetas. E evidentemente não há perfume nem graça, nem elegância, nem requinte, numa cenoura ou numa couve. Não devem ser interessantes as senhoras da minha serra. Eu te digo, a tua vizinha mais chegada, a filha do Dom Teutônio, com efeito, salvo o respeito que se deve à casa ilustre dos Barbelos, é um monstrengo. A irmã das albergarias da Quinta da Loja também não tentaria, nem mesmo precisar do Santo Antão. Sobretudo se despisse, porque é um espinafre infernal. Essa realmente é legume, e nem é nutritivo. Não, o espinafre, legume purgativo. Temos também a Dona Beatriz Veloso. Essa é bonita, mas menino, que é horrivelmente bem falante. Fala como as heroínas do Camilo. Tu nunca leste o Camilo? E depois um tom de voz que te nem sei descrever, o tom com que se fala em Dona Maria, em peças de sentimento. Tu nunca viste o teatro de Dona Maria? Enfim, um horror. E perguntas pavorosas. Vossa Excelência, senhor doutor, não se delicia com Lamartine? Já me disseste essa, a indecente. E tu? Eu arregalei os olhos. Oh, Lamartine. Mas coitada, é uma excelente rapariga. Agora, por outro lado, temos as Rojões, as filhas do João Rojão. 2 flores, muito frescas, muito alegres, com um cheiro e um brilho ossádio, e muito simples. A tia Vicência morre por elas. Depois há a mulher do Dom Alípio, que é uma beleza. Oh, uma criatura esplêndida, mas enfim, é a mulher do Dr. Alípio. E tu renunciaste aos deveres da civilização. Além de uma mulher muito séria, toda absorvida nos seus 2 pequenos, que parecem 2 anjinhos de Murilo. E quem mais? Já agora quero completar a lista do pessoal feminino. Temos a Melo Rebelo, de São Donfim, muito engraçada, com cabelo lindo, borda na perfeição, faz doces como uma freira do antigo regime. Havia também uma Júlia Lobo, muito linda, mas morreu. Agora não me lembro mais, mas falta a Flor da Serra, que é a minha prima Joaninha, da Flor da Malva. Essa é uma perfeição de rapariga. E tu, primo Zé, como tem tu resistido? Somos como irmãos, criados de pequeninos, mas acostumados e familiares que tu e eu. A familiaridade esbate o sexo. A mãe dela era a única irmã da tia Vicência e morreu muito nova. A Joaninha quase desde o berço que se criou em nossa casa em Guiense. O pai é bom homem, o tio Adrião, erudito, antiquário, colecionador. Coleciona toda sorte de coisas esquisitas, campainhas, esporas, sinetes, fivelas. Tem uma coleção curiosa. Ele há muito que deseja vir a Tormes para te visitar. Mas coitado, sofre da bexiga, não pode montar a cavalo. E a estrada da Flor da Malva aqui é impossível para carruagens. O meu príncipe espreguiçou longamente os braços estendido pela cadeira, sobre a cheirosa sombra. Não, está claro. Eu aqui hei de visitar teu tio e a tia Vicência. Desejo conhecer os meus vizinhos da serra, mas mais tarde, quando sossegar.
Agora ando todo ocupado com meu povo, e com efeito, Jacinto agora era como um rei fundador de um reino e grande edificador. Por todo o seu domínio de Tormes andavam obras para o renovamento das casas dos rendeiros, umas que se consertavam, outras mais velhas que se derrubavam para se reconstruírem, com uma largueza cômoda. Pelos caminhos agora, constantemente chiavam carros carregados de pedra ou de madeiras cortadas nos pinheirais. Na taberna do Pedro, à entrada da freguesia, ia agora um desudado movimento de vidraceiros, pedreiros e carpinteiros, todos contratados para as obras, e o Pedro, com as mangas da camisa cada vez mais arregaçadas, por trás do balcão, não cessava de encher os decilitros com uma vasta infusa. Jacinto, que agora tinha 2 cavalos, todas as manhãs cedo percorria as obras com amor, e eu, inquieto, sentia outra vez latejar e romper no meu príncipe o seu velho, maníaco furor de acumular civilização. O plano primitivo das obras era incessantemente alargado e embelezado. Nas janelas que deviam ter apenas portadas, segundo o secular costume da serra, decidira por vidraças, apesar de o mestre de obras lhe dizer honradamente que depois de habitadas 1 mês não haveria casa com um só vidro. Para substituir as traves clássicas, queria estucar os tetos, e eu vi bem claramente que ele se continha, se reteçava, dentro do bom senso, para não doar cada casa com campainhas elétricas. Não me espantei mesmo, quando ele uma manhã me declarou que aquela porcaria da gente do campo provinha de eles não terem onde comodamente se lavar, e que por isso andava pensando em dotar cada casa com uma banheira. Descíamos nesse momento com os cavalos à rédea, por um córrego precipitado e escabroso. Um vento leve ramalhava nas árvores, um resgato saltava ruidosamente entre as pedras, e eu não me espantei, mas realmente me pareceu que as pedras, o arroio, as ramagens e o vento se riam alegremente do meu príncipe. E além destes confortos a que o João, mestre de obras, com os olhos loucamente arregalados, chamava as grandezas, Jacinto meditava o bem das almas, já incomodara ao seu arquiteto em Paris o plano perfeito de uma escola, que ele queria erguer naquele campo da carriça, junto à capelinha que abrigava os ossos. Pouco a pouco aí também criaram uma biblioteca, com livros de estampas, para entreter aos domingos os homens a quem já não era possível ensinar a ler. Eu vergava os ombros, pensando, aí vem a terrível acumulação das noções, eis o livro invadindo a serra. Mas outras ideias de Jacinto eram tocantes, e eu mesmo me entusiasmei e excitei o entusiasmo da tia Vicência com o seu plano de uma creche, onde ele esperava ter manhãs muito divertidas, vendo as criancinhas a gatinhar, a correr tropegadamente através de uma bola. De resto, o nosso boticário de Guiães já estava apavalado para estabelecer uma pequena farmácia em Tormes, sob a direção do seu aprendiz, um afilhado da tia Vicência, que tinha publicado um artigo sobre as festas populares do Douro no Almanaque de Lembranças, e já fora oferecido o partido médico de Tormes, com um ordenado de 600.000 réis. Não te falta senão um teatro, dizia eu rindo a Jacinto. Um teatro? Não, mas tenho a ideia de uma sala, com projeções de lanterna mágica para ensinar a esta pobre gente as cidades desse mundo e as coisas da África e um bocado de história. Caramba! Também eu me entusiasmei com essa ideia, e quando a contei ao tio Adrião, o digno antiquário bateu, apesar do seu reumatismo, uma palmada tremenda na coxa. Sim, senhor, bela ideia! Assim se podia ensinar aquela gente letrada, vivamente, por imagens, a história santa, a história romana, até a história de Portugal. E voltado para a prima Joaninha, o tio Adrião declarou Jacinto um homem de coração. E realmente, pela serra, crescia a popularidade do meu príncipe, naquele guarde-o-Deus, meu senhor, com que as mulheres, ao passar, o saudavam, se voltavam para o ver ainda. Havia uma seriedade de oração, e o bem sincero desejo de que Deus o guardasse sempre. As crianças a quem ele distribuíra tostões farejavam de longe a sua passagem, e era em torno dele um escuro formigueiro de caritas tristiqueiras e sujas, com olhos arregalados que ainda se tinham pasmo, já não tinham medo. Como o cavalo de Jacinto, uma tarde se escapara ao desembocar da alameda, numas grossas pedras que aí deformavam a estrada, logo ao outro dia, um bando de homens, sem que Jacinto o ordenasse, veio por dedicação ensabraiar e alisar aquele pedaço perigoso de caminho, aterrados com o risco que correra o bom senhor. Já pela serra se espalhava esse nome de bom senhor. Os mais idosos da freguesia não o encontravam sem exclamarem, uns com gravidade, outros com grandes risos desentados. Este é o nosso benfeitor. Por vezes, alguma velha corria do fundo do eido ou vinha à porta do casebre, se o avistava no caminho, para gritar, com grande gesto dos braços magros, ai, que Deus o cubra de bênçãos, que Deus o cubra de bênçãos. Aos domingos, o padre José Maria vinha de São Donfim, na sua égua russa, a Tormes, para celebrar a missa na capelinha. Jacinto assistia à missa na sua tribuna,
com os jacintos de outras eras, para aqueles simples o não suporem estranho a Deus. Quase sempre, então, ele recebia presentes que as filhas dos caseiros ou os pequenos lhe vinham trazer muito corados à varanda e que eram vasos de manjericão ou um grosso ramalhete de cravos, e mesmo por vezes um gordo pato. Havia então uma distribuição de cavacas e merengues de guiães às raparigas e às crianças, e no pátio, para os homens, circulavam as infusas de vinho branco. O Silvério já sustentava com espanto e redobrado respeito que o senhor Dom Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições que o doutor Alípio, e eu mesmo me impressionei quando Melchior me contou que o João Torrado, um velho singular daqueles sítios de grandes barbas brancas, em Vernário, vagamente ao vertar, um pouco adivinho, morador misterioso de uma cova no alto da serra. Por toda a serra afirmava que aquele bom senhor era o rei, Dom Sebastião, que voltara.